pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. A lei veio através de Moisés, mas a verdade e a graça vieram através de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14. Sabe, queridos, graça é a marca do cristão. Um dia um grupo de teólogos se reuniu para descobrir qual era a marca do cristão. Sim, porque o judaísmo tem uma marca, que é a lei, a obediência à lei. O confucionismo tem uma marca, é a reencarnação. O budismo tem uma marca, é a meditação. Outras religiões têm a marca das obras. E o cristianismo, qual é a marca? E os teólogos discutiam e não achavam algo que fosse exclusivo do cristianismo. Conta-se que C.S. Lewis passou sobre da discussão e disse: a graça, a marca do cristianismo é a graça. Só o cristianismo oferece salvação, justificação pela graça. É a base do cristianismo, é a graça. Sabe, queridos, graça é uma dádiva de Deus, independente dos nossos merecimentos. Dádiva é um presente de Deus, independentemente se é nosso aniversário. Graça é a razão pela qual Deus um dia criou o mundo e fez o homem à sua imagem e semelhança. Poderia ter feito a semelhança de um macaco, fez a sua imagem e semelhança. Isso foi graça. Graça foi o que fez Deus plantar um jardim para colocar o homem nele. Podia ter soltado num deserto. Graça foi o que Noé encontrou aos olhos de Deus no meio daquela geração devassa e por causa disso escapou do dilúvio. Graça foi o que Abraão encontrou aos olhos de Deus quando morava em Ur da Caldeia, no meio de um povo pagão, adorando ídolos pagãos, e Deus se manifesta a ele do nada. Isso é graça. Graça foi o que fez Deus tirar aquele amontoado de escravos lá de um cativeiro egípcio e transformá-lo em povo que levaria o nome dele. Graça é o que fez Deus criar um filho que nascesse como nós nascemos, que vivesse como nós vivemos, que sofresse o que nós nunca sofremos e que morresse como nós nunca morremos e recebesse sobre si toda a minha culpa, toda a sua culpa, e por conta disso nós podemos ser totalmente perdoados. Isto é graça. Deus escolheu que a graça vai ser o modo pelo qual nós vamos nos relacionar com Ele. Se você quer abatimento, querido, procura um vendedor de rede. Tem gente que se amarra em abatimento, promoção, liquidação. Deus nem faz liquidação, Deus não faz promoção e Deus não faz abatimento. Deus dá de graça. O que você quiser receber de Deus, receberá sempre de graça. A vida que renovou-se em nós hoje pela manhã foi pela graça.
A proteção de Deus que nos sustentará neste dia será pela graça. As vitórias que Deus nos dará será pela graça. Os enfermos que hoje receberão de Deus a cura será pela graça. Aqueles que não receberem a cura e que partirem para a eternidade serão recebidos no céu por Deus por causa da graça. Graça é o que rege a relação de Deus comigo e com você, porque a graça é um tiro de morte na minha soberba, na sua soberba, na minha tentativa de merecer aquilo que eu nunca vou merecer, e você também. Cuidado que o inimigo, muitas vezes, quando nós estamos precisando de um milagre, quando estamos enfronhados num problema e não sabemos nem como sair dele, e a gente começa a clamar a Deus, o inimigo às vezes aparece e convence a nossa mente que nós não merecemos, que Deus não vai nos atender, não vai nos ouvir, porque nós não merecemos. Diga a essa vozinha, diga a esse inimigo, diga a essa pessoa que se aproxima de você para roubar de você a esperança, diga: cai fora, bicho, isso não tem nada a ver com merecimento. Eu e Deus nos relacionamos pela graça, é a graça dele, ele me dá porque ele tem prazer em dar, e eu recebo porque eu não sou burro, eu tenho prazer em receber. Se você quiser ficar ralando para merecer, se você quiser ficar ralando para pagar o preço, você pode fazer isso. Agora, com Deus você não vai pagar preço, nem vai merecer. Com Deus você só recebe de graça. Se quiser abatimento, procure vendedor de rede. Com Deus é graça. Queridos, viva hoje um dia maravilhoso, debaixo da graça de Deus. Tudo que Deus preparou para você e que vai lhe dar ao longo deste dia, Ele vai lhe dar por causa de uma coisa chamada graça. A lei veio através de Moisés, mas a graça sobre graça, quem nos trouxe foi Jesus Cristo, expressão maior da graça e do amor de Deus. É desse jeito que eu quero me relacionar com Ele. E você, quer merecer? Tadinho, vai ralar tanto e não vai conseguir. Mas se mudar de ideia, se segure na graça. Deus lhe abençoe e tenha um bom dia.